Olá, então a gente está de volta aqui com a aula de Química sobre cinética química e a gente vai para a aula número 2, onde nós vamos falar sobre os fatores que determinam a velocidade das reações químicas, tá bom? Só que antes, eu deixei da última aula, eu deixei um exemplo, tá? E eu vou comentar a resolução dessa questão nesta aula. Tá? É só para lembrar, né, a cinética química é a ciência que estuda a taxa de desenvolvimento das reações e os fatores que influenciam. Ou seja, a taxa de desenvolvimento se refere à rapidez com que as reações ocorrem. Tá bom? Então, sobre a questão da aula 1, né, eu deixei para vocês resolverem e caso alguém tenha tido interesse de efetuar a sua resolução, aqui vai a correção da atividade, tá bom? Então, a questão diz o seguinte: a combustão completa do etanol ocorre pela equação. Então, aí está a equação balanceada, né, do etanol, e diz o seguinte: considerando que em uma hora foram produzidos 2.640 gramas de gás carbônico, qual a taxa de desenvolvimento da reação expressa em número de mols de etanol consumido por minuto? Então, ele quer saber a quantidade de etanol consumido por minuto. Então, o que nós vamos fazer é uma estequiometria, né? Relação entre massa do reagente e produto. Vamos relacionar o que? A massa de etanol com a massa de gás carbônico que ele forneceu na questão. Então, está o seguinte, aqui nós temos os dados, tá? Temos aqui, ele deu essa informação aqui, tá? Ele informou que uma hora são produzidos 2.640 gramas de gás carbônico, tá bom? Ele quer saber a velocidade de consumo do etanol em mol por minuto. Isso aqui, no caso, a massa de gás carbônico produzido foi uma hora. Então, eu vou fazer o seguinte, determinar o consumo de etanol em uma hora. Então, eu faço a relação, né, estequiométrica entre reagente e produto, entre o etanol e entre o gás carbônico. Então, nós temos o seguinte, a equação está balanceada. A proporção é 1 mol de etanol para 1 mol de gás carbônico. Eu fui só transformar, né, determinar a massa molar do etanol e a massa molar do gás carbônico. Então, nós temos 1 mol de etanol, sendo que 1 mol de etanol tem 46 gramas, né? Determinei da seguinte maneira: eu somei a massa atômica do carbono, do hidrogênio e oxigênio. Sendo que eu tenho 2 carbonos, 5 mais 1, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Ao somar a massa atômica desses átomos, eu tenho 46 gramas. E aqui eu multipliquei por 1 porque eu tenho 1 mol de etanol. Sendo assim, foi produzido 2 mol de CO2. Então, o CO2 tem massa molar 44. Né? Da mesma forma que calculei a massa molar do etanol, calculei a massa molar do gás carbônico. Então, 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Então, multipliquei por 2, porque eu tenho 2 mols de CO2. Então, pessoal, eu fiz a seguinte regra de 3 simples. Tá? Eu tenho 46 gramas de etanol, produzindo aqui 44 vezes 2 gramas de gás carbônico. Então, qual é a massa de etanol que é consumido para que eu consiga produzir 2.640 gramas de gás carbônico? Então, multiplicando o meio pelos extremos, ficou, né? Aqui eu tenho 2 vezes 44, 88, vezes y, igual 46 vezes 2.640. Tá? Um total de 121.440. Esse valor é dividido por 88. Tá? Então, eu tenho o quê? 1.380 gramas em uma hora, né, de etanol que foi consumido. Sendo que ele quer que você calcule isso por minuto. Tá? Então, eu peguei 1.380 e dividi por 60. Uma hora tem 60 minutos. Então, deu 23 gramas por minuto. Como ele quer saber a quantidade de mols, tá? Fazendo aqui a relação simples, que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. No caso, a massa de etanol que foi consumido em um minuto foi 23 gramas. A massa molar do etanol, já calculei aqui, são 46 gramas.
Então, 23 dividido por 46 daria 0,5 mol por minuto. Então, tá aí. Encontrei a resposta que ele queria saber, que era determinar a taxa de consumo de etanol por minuto, tá bom? Então, o que foi relembrado na questão é que você tem que saber a relação estequiométrica entre reagente e produto, tá? E depois aplicar a regra de determinar a taxa de consumo da reação química. Muito bem. Então vamos para a aula de hoje, tá? Aí foi só para a gente relembrar um pouco sobre a determinar a velocidade de uma reação, taxa de consumo da reação de uma reação química. Agora a gente vai determinar as condições para que uma reação ocorra. Então, quais são os fatores que determinam a velocidade de uma reação química? Antes, a gente vai ver algumas condições básicas para que as reações ocorram. Tá? Primeiro delas temos o seguinte. Temos que, para que uma reação ocorra, os reagentes devem entrar em contato. Né? Claro, se não tiver contato entre os reagentes, não ocorrerá reação. Segundo, aqui eu tenho, deve haver afinidade química entre os reagentes. Tá? Os reagentes devem ter afinidade, quer dizer, eles devem sofrer reação quando entrar em contato. Tá? Terceiro ponto, as partículas dos reagentes devem colidir entre si. Então, a colisão deve ocorrer e ela deve ser uma colisão efetiva, né? Já que é o quarto ponto. As colisões devem ser colisões efetivas, não é colisão de qualquer direção. Tem que ser uma colisão que favoreça a reação química. E essa colisão é que vai determinar a rapidez da reação, se ela é mais rápida ou se é mais lenta. Aí nós temos uma tabela que ele mostra as condições de colisão ou orientação favorável para que a reação ocorra. Tá? No primeiro ponto aqui, eu tenho uma colisão, tá? Orientação desfavorável. Colisão não é efetiva e não ocorre reação. Tá bom? Então, segundo ponto também, a direção das moléculas, né, são paralelas uma à outra na mesma direção. Também não vai ocorrer reação, não tem efetividade. Já no terceiro caso aqui, a colisão foi favorável, tá? Porque eu tenho duas moléculas e elas se romperam, né? No caso, as moléculas dessas bolinhas menores e as maiores, elas se separaram, né? Aqui seria o reagente e aqui eu teria o choque entre elas e aqui eu teria o produto, né? Ou seja, ocorreu uma transformação da matéria, então ocorreu uma reação química. E são essas colisões que determinam a rapidez da reação. Tá bem? Vamos entender um pouco, né, antes de chegar às condições das reações, tá? A gente vai ver agora o conceito de energia de ativação e o complexo ativado. Tá? Energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para que a colisão entre as partículas e reagentes seja efetiva. Tá? Então, energia de ativação pode dizer que é a energia mínima necessária para que a reação ocorra. Se não tivesse energia mínima, a gente não vai ter uma reação química. Tá? Então, pouco poderá determinar a sua rapidez. O complexo ativado é uma estrutura intermediária e instável entre os reagentes e produtos. O complexo ativado seria o ponto em que atinge a energia de ativação. A gente vai ver posteriormente essa situação de energia de ativação e complexo ativado em um gráfico. Tá? Aqui é a parte conceitual. Bom, nesse gráfico aqui a gente vai dar para a gente já comentar sobre a energia de ativação e o complexo ativado. Vamos lá. Essa curva aqui, essa linha, ela representa o caminho da reação, tá bom? Aqui, ó. Aqui eu tenho o reagente, tá? E aqui eu tenho o produto. A gente viu esse tipo de gráfico aqui lá nas reações químicas endotérmicas e exotérmicas. Nesse caso aqui, esse gráfico aqui ele representa uma reação exotérmica. São aquelas reações que liberam energia. Mas vamos lá. Aqui eu tenho um reagente.
tá? O reagente ele começa com a energia, vamos dizer, a energia X, nesse ponto bem aqui, tá? Bem aqui. Para que a reação ocorra, ele tem que romper essa barreira bem aqui. Esse ponto aqui é como se eu fosse contornar a montanha. Então, se eu não tenho energia para contornar a montanha, eu não chego até o meu produto, que é esse ponto bem aqui. Tá? Então, esse ponto aqui, o pico da montanha, ele representa o complexo ativado. Tá? Nesse ponto aqui é que nós chamamos de complexo ativado, que é o pico da montanha. Tá? A energia de ativação foi a energia usada entre o ponto de início até chegar ao ponto em que eu contornei a montanha, que é o chamado energia de ativação, que é a energia mínima usada para que a reação química ocorra. A partir desse ponto aqui é que a gente vai ter reação. E a partir desse ponto que a gente vai determinar a sua rapidez, tá bom? Aqui também mostra a ideia, né, já que a gente trabalhou a termoquímica, a gente lembra que essa aqui é uma reação isotérmica e que a distância entre esta linha e esta linha aqui, tá mostrando bem aqui, eu tenho a chamada variação de entalpia. Então, só lembrando, o ΔH negativo aqui representa uma reação exotérmica, reações em que libera energia. E aqui ele demonstrou, está mostrando bem aqui, a EA, ele chama de energia de ativação, que seria a energia usada para iniciar a reação química, energia mínima, tá bom? Energia de ativação. No caso aqui ele está informando que seria 9,6 kJ por mol. Claro, isso varia de reação para reação. Então, só lembrando, energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação química inicie, tá bom? Então, a gente vai ver agora alguns fatores que influenciam a taxa de desenvolvimento das reações. A gente vai começar pela natureza dos reagentes, tá? Que seria o seguinte: quanto maior for o número de ligações a serem rompidas nos reagentes e quanto mais fortes forem essas ligações, mais lenta será a reação e vice-versa. Reações orgânicas, com moléculas grandes e várias ligações covalentes são mais lentas que reações inorgânicas com íons já dissolvidos em meio aquoso. Então, essa natureza aí depende muito do tipo de ligação, se é iônico covalente, e o tamanho das moléculas entre si. Então, natureza dos reagentes significa isso: tamanho das moléculas e o tipo de ligação química entre os átomos que formam esta molécula. Superfície de contato é um fator importantíssimo que determina a rapidez de uma reação química. Tá? Superfície de contato quer dizer que quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior a taxa de desenvolvimento da reação. Tá? Quando eu falar que esse taxa de desenvolvimento da reação química, tá? Eu estou falando de velocidade da reação. Maior taxa de desenvolvimento significa maior velocidade da reação, mais rápido ela vai ocorrer. No caso aqui eu estou mostrando o exemplo aqui de um comprimido efervescente. Eu tenho um comprimido efervescente que foi triturado, está em pó, e um comprimido inteiro. Então vamos entender o que é superfície de contato. Quanto maior a área de contato, mais rápido vai ocorrer a reação. Então, pela lógica, a gente sabe que se eu colocar o comprimido triturado em pó na água, vamos supor que as condições de água sejam a temperatura ambiente, a mesma quantidade de água, tá? A gente vai ter, nesse caso aqui, uma rapidez de dissolução bem maior, tá? E vai dissolver, vai reagir muito mais rápido do que se eu colocar o comprimido inteiro. Por quê? Porque aqui está o fator. Quanto maior a área de contato, quanto mais fragmentado estiver o reagente, mais rápido será a sua reação. Então, falar em área de contato, maior área de contato significa que eu tiver ele mais granulado, ou quando tiver quebrado, partículas menores, tá? Aumentar a área de contato, não entenda. A área de contato grande não é o teu comprimido inteiro, não, tá bom? Quanto mais fragmentado, mais contato ele vai ter com a água, mais partículas em contato.
Então isso vai ocorrer bem mais rápido, tá certo? Próximo ponto. Concentração dos reagentes. Vamos lá. Quanto maior o número de partículas reagentes por unidade de volume, quanto maior a concentração, maior será a probabilidade de haver colisão efetiva entre essas partículas. Consequentemente, maior será a taxa de desenvolvimento da reação. Vamos entender isso aqui. Concentração dos reagentes, posso dar como exemplo, você vai acender uma churrasqueira. Você põe o carvão e você vai iniciar a combustão usando papel embebido em óleo. Tá? Quando você vai iniciar esse processo, que alguns pedaços de carvão começam a pegar fogo, você vai pegar um ventilador, vai assoprar, abanar, fazer qualquer tipo, fazer circular o ar sobre esse carvão pegando fogo. O que vai acontecer é que ele vai acender mais rápido. Por quê? Porque eu estou aumentando a concentração de oxigênio sobre a combustão. Lembre-se, combustão é um processo que envolve combustível e comburente. Combustível seria o carvão, comburente é o oxigênio. Então, sem oxigênio, não teria combustão. Então, se eu vou ventilar o carvão em brasas, eu vou fazer com que ele acenda mais rápido, a reação ocorra mais rápido. Por quê? Porque eu estou aumentando a concentração de um dos reagentes, que é o oxigênio. Aumentar a concentração do reagente, aumenta a concentração aumenta a velocidade da reação, desculpa. Aumenta a velocidade da reação, tá certo? Então, isso está relacionado à concentração dos reagentes. Próximo ponto. A pressão, né? O aumento de pressão num sistema em reação implica um contato maior entre os reagentes, pois o volume do sistema diminui, o que possibilita um maior número de colisões entre as partículas e, consequentemente, maior taxa de desenvolvimento da reação. Posso dar como exemplo? Você vai fazer o cozimento de um alimento usando uma panela de pressão. Se você usar a panela aberta, você vai ter um tempo X, né, de cozimento. Esse mesmo alimento colocado na panela de pressão, você vai diminuir o tempo de cozimento. Por quê? Porque você aumentou a pressão sobre as partículas, tá? Isso faz com que os choques entre elas sejam mais efetivos, ou seja, você aumenta a energia cinética entre as partículas. Maior energia cinética, maior eficiência nas colisões. E, consequentemente, você aumenta a velocidade desta reação química. Tá certo? Então, a pressão é um fator que altera a velocidade da reação química. Outro ponto importante é temperatura. Tá? O aumento de temperatura causa um aumento da taxa de desenvolvimento das reações químicas, tanto exotérmicas como endotérmicas, o que leva os reagentes a formar mais rapidamente o complexo ativado. Vamos lá. Aqui temos vários exemplos, né? A gente costuma colocar os alimentos, nossos alimentos, que são mais perecíveis, na geladeira. Por quê? Geladeira, né, é um sistema refrigerado, onde a temperatura está lá entre os 2 graus e 5 graus, dependendo do refrigerador. Tá? Então, se eu mantenho esse alimento em ambiente refrigerado, a baixa temperatura, a reação química vai ocorrer de maneira bem lenta. Então, eu vou conservar por um tempo, né, um tempo aí até bom, 2 semanas, 3 semanas, dependendo do alimento. Tá? Se você manter ele congelado, né, vai durar mais tempo, tá certo? Então, se eu deixar esse alimento exposto ao ambiente, né, a temperatura do ambiente para nós aqui seria 32 graus, 35 graus, né, à sombra, períodos mais quentes chegaria aos 40 graus, logo ele vai se deteriorar, tá? Ele vai apodrecer rapidamente, tá? Por quê? Elevei a temperatura do sistema, eu aumento a rapidez dessas reações químicas, tá certo? A mesma coisa seria eu tentar acender uma churrasqueira, o carvão molhado ou o carvão seco, mesma situação, tá? Eu tenho uma temperatura, né, uma temperatura mais baixa, um carvão úmido, tá? Não molhado, mas úmido, tá? E o carvão seco, né, já aquecido, ele vai acender muito mais rápido, tá certo? Isso é válido para
para todas as situações. Aumentar a temperatura do sistema aumenta a velocidade da reação química, né? Porque ele fala aqui que rapidamente forma-se o complexo ativado, que é aquele ponto, né, o topo daquela montanha no gráfico que eu mostrei anteriormente. Agora vamos falar sobre catalisadores. Vamos entender o que é um catalisador. Catalisador, ele é uma substância que ele é usado para acelerar uma reação química. Mas atenção, um catalisador ele não participa da reação química, tá? Ele participa do seguinte: ele facilita, né, a interação entre as moléculas, entre os reagentes, tá? Aumentando a velocidade da reação química, só que ele não é consumido, tá? Ele participa da formação do complexo ativado, tá? Diminuindo a energia de ativação, só que ele não vai ser consumido na reação química, tá? Entender assim? Ele participa da reação, mas não é consumido. No final do processo, a gente vai ter essa mesma quantidade, a massa inicial do catalisador no início da reação, ele vai ter a mesma massa no final, tá certo? O catalisador, ele não participa dos produtos da reação, sendo integralmente recuperado no final em massa e composição. O catalisador aumenta a velocidade da reação, né, por abaixar a energia de ativação. Então, o catalisador, ele acelera a reação química, porque ele diminui a energia de ativação. Tá certo? Vamos entender isso agora nesse gráfico. Tem o seguinte. Temos a curva 1, tá? A curva, vou botar aqui, curva número 1, e aqui a curva número 2. A curva 1, ela representa uma reação não catalisada, tá? Onde nós temos aqui a energia de ativação entre esses dois pontos, está mostrando aqui, ó, a energia de ativação, tá? Que é a linha azul, está mostrando que é um processo sem catalisador. Então, nós temos um complexo ativado dele, ele é bem elevado, tá? Então, eu tenho energia de ativação elevada. Significa dizer que a reação química que ela é mais lenta, tá? Por quê? Porque preciso de mais energia para romper essa barreira, né? Contornar esse obstáculo. Então, eu tenho uma velocidade menor. Essa mesma reação, se fosse catalisada, né, seria representada por essa outra curva. Por quê? Porque nesse caso o catalisador ele fez diminuir a energia de ativação. A energia de ativação aqui ela era bem elevada e aqui consegui diminuir. Então, o que aconteceu? Eu diminuí a energia mínima para iniciar a reação química, então logo mais rápido ela vai ocorrer, tá certo? Agora vamos para um ponto importante. Não vamos esquecer disso. Primeiro, um catalisador não é consumido durante a reação. Segundo ponto, o catalisador não altera a variação de entalpia da reação. Mas como assim? Vamos lá. Presta atenção. Aqui eu tenho o reagente, tá? E aqui eu tenho o produto. Observe que entre esta linha e esta linha aqui, ó, qual a linha do reagente? Foi essa daqui. E a do produto essa daqui. Então, observe que todas as duas linhas da reação catalisada e da não catalisada vieram do mesmo ponto. Então, logo, o ΔH da reação, aqui, ó, ele continua igual para a reação catalisada e para a reação não catalisada. Então, conclusão, o catalisador não altera a variação de entalpia da reação, nem exotérmica, nem endotérmica, tá bom? Então, esse é um ponto importante que se deve lembrar. O catalisador não altera a variação de entalpia de uma reação. Muito bem. Agora eu vou fazer alguns comentários, né, algumas questões aqui, para a gente tirar algumas dúvidas, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Quando se abana o carvão em brasa, que está na churrasqueira, ele se torna mais incandescente. Por quê? Né? Eu comentei agora há pouco, tá? Quem prestou atenção vai lembrar. Ele torna-se mais incandescente porque eu aumentei a concentração de um dos reagentes. Qual era? Oxigênio, tá?
Se você deixar ele lá em repouso, né, as brasas lá, o carvão acender por conta, tá? Ele vai demorar lá muito tempo, sei lá, 10, 15 minutos. Se você abanar, 5 minutos você vai conseguir fazer um braseiro bem grande. Por quê? Porque você está aumentando a concentração de oxigênio no sistema, tá certo? Então assim você vai aumentar a velocidade da reação. Então é por isso. Segundo, analise o seguinte diagrama e responda as perguntas. Vamos lá. Letra A. Aqui corresponde o trecho marcado com a letra X. Cadê a letra X? Está aqui. A letra X, né, ele está mostrando a seta desse ponto, né, esse ponto aqui, até esse ponto aqui. Então, o X está mostrando, está indicando a energia de ativação. Onde eu tenho aqui o reagente, que é a energia inicial, até o ponto em que ele contorna aqui o obstáculo, o ponto mais alto aqui. Então, aqui seria, nesse intervalo aqui, se eu tivesse alguns valores aqui, seria pegar esse valor do topo menos esse valorzinho aqui. E aí, essa diferença de energia iria nos informar a energia de ativação. Então, a letra A, o X representa a energia de ativação. Tá bom? Vamos lá, caneta, risca. Pronto. Letra B. Aqui corresponde o trecho marcado com a letra Y. Y está aqui. A letra Y está mostrando a linha do reagente e linha do produto. Então, bom, o pessoal que lembrou aí de termoquímica, ele está mostrando a variação de entalpia. Então, aqui nós temos o ΔH. Tá certo? Vamos lá, ΔH. Pronto. Letra C. A reação em questão é endotérmica ou exotérmica? Observe, eu tenho a energia, o reagente com energia acima da linha do produto. Então, o que aconteceu? Ele perdeu energia. Então, logo a reação é exotérmica, tá bom? Então, aí só para lembrar, então, a relação entre a rapidez de reações e a parte termoquímica. Terceira questão. É basicamente igual a segunda, só que acrescentado de algumas letras, tá? Aí ele dá um gráfico e pede o seguinte: que curva corresponde à reação sem catálise? Vamos lá. Sem catálise. Simples. Reação sem catálise é uma reação sem catalisador. Então, você pega a linha mais elevada. Reação sem catalisador é a reação mais lenta. Então, logo, é uma montanha maior. Tá? Montanha maior, mais difícil de contornar do que a menor, porque aqui eu preciso de mais energia. Quanto mais energia eu precisar, mais lento vai ser essa reação. Então, a curva que corresponde à reação sem catalisador é a curva A. Tá bom? Então, vamos lá. Curva A. B. Que curva corresponde à reação catalisada? Então, está aqui, a menor curva. A curva B representa aí a reação catalisada. Letra C. Aqui corresponde o trecho marcado com a letra X. Letra X eu tenho aqui, tá? O início da reação até o ponto da montanha aqui, tá? A montanha A, curva A. Então está mostrando a energia de ativação, sem catalisador, tá? Energia de ativação não catalisada, tá certo? Então lembrando aí. Letra D. Aqui corresponde os trechos marcados com a letra Y. Na letra Y tem aqui o reagente e o topo da montanha B. Então o Y vai mostrar a reação catalisada, né? Melhor dizendo, a energia de ativação da reação catalisada, aquela que eu usei catalisador. Essa aqui é a não catalisada, tá? Vou botar aqui NC. E essa daqui foi a reação química que eu usei o catalisador, reação catalisada. Aqui é não catalisada. Letra E. A presença do catalisador afeta a energia de ativação? Vamos lá. O que é energia de ativação? Energia mínima para iniciar a reação química, tá? Então, deu para perceber claramente. Quando eu usei um catalisador,
Eu diminuí a energia de ativação. Então, a presença de catalisador afeta a energia de ativação? A resposta é um sim bem sonoro, né? Claro que sim. Letra A, ou F, melhor dizendo. Aqui corresponde o trecho marcado com a letra Z. Cadê o Z? O Z, ele mostra aqui a linha do reagente e linha do produto. Esse intervalo aqui, ele está mostrando a variação de entalpia. Então, a letra Z, ele representa aqui o ΔH, que é a chamada variação de entalpia. Letra G. A reação em questão é endotérmica ou exotérmica? Observe que ele está perdendo energia. Perder energia, reação exotérmica. A presença do catalisador afeta o ΔH da reação? Comentei agora há pouco. A resposta é não. O catalisador ele não vai alterar a variação de entalpia, tá certo? Então, isso é bem comum, essa pergunta aqui, ela é bem comum aparecer em questões de vestibular, em questões de prova, tá? Quando você tem uma questão que você vai analisar alguns itens, item 1, 2, 3, 4 ou 5, ele vai colocar um desses itens, vai colocar essa afirmação aqui. A presença do catalisador afeta o ΔH da reação. Aí você vai dizer que é falso, porque não afeta, tá bom? Vamos adiante. Questão 4. Considere o gráfico abaixo referente ao diagrama energético da reação. Então, nós temos aí a reação de formação da amônia. E quer que você marque a opção incorreta, né? Sobre a ação do catalisador. Né? A seguir, identifique a afirmativa incorreta. Então, nós temos aqui o gráfico, tá? Vamos lá. Primeiro, a reação é exotérmica, pois apresenta ΔH de menos 22 quilocalorias. Vamos lá. É claro que sim, a reação ela é exotérmica. Então, essa opção aqui está correta. E ele quer saber a opção incorreta. Por que reação exotérmica? Porque está perdendo energia, né? Eu tenho um reagente com muita energia e que ele perdeu energia, então liberou energia. Então, simples, reação exotérmica, tá certo? B. A energia de ativação da reação sem catalisador é igual a 80 quilocalorias. Vamos lá. Sem catalisador, essa curva maior, tá? Então, se eu não tivesse catalisador, a energia de ativação seria do 0 até o 80. Então, 80 menos 0 é 80. Então, está correto. Então, letra B não posso marcar porque eu quero a errada. C. A energia de ativação da reação com catalisador é igual a 39 quilocalorias. Vamos lá. Se eu usar um catalisador, eu tenho essa curva menor. A energia de ativação para ela seria de 0 a 39. 39 menos 0, 39. Também está certo. Letra D. A presença do catalisador diminui o ΔH da reação de 0 para menos 22. Como é? Presta atenção. A presença do catalisador diminui o ΔH. Isso aqui, ó, pessoal, comentei agora há pouco. Não. O catalisador não altera o ΔH da reação. Portanto, opção correta, letra D. Tá bom? Então, é uma questão simples, né? Um conteúdo que ele é fácil de entender, só que você precisa dar uma lida no capítulo para você entender esses pontos, memorizar esses pontos que são importantes, tá bom? Quinta questão. A sabedoria popular indica que para acender uma lareira devemos utilizar inicialmente lascas de lenha e só depois colocarmos as toras. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de madeira em lascas e em toras, verifica-se que a madeira em lascas queima com mais velocidade. O fator determinante para essa maior velocidade da reação é o aumento da... Aí nós temos aumento da... Se eu peguei a madeira, né, se eu vou fazer uma fogueira somente com toras e eu conseguir iniciar a combustão, ela vai queimar em algumas horas, né? Demoraria, sei lá, dependendo do tamanho da fogueira, das toras, demorariam 8 horas, 5 horas para queimar essa fogueira.
Mas se eu usar essa mesma quantidade de madeira e fosse em lascas, ela ia queimar em questão de poucas horas, 1 hora, 2 horas. Por quê? Ter a superfície de contato. Peguei a madeira, né, em toras e fiz as lascas, né? O que foi que eu fiz? Eu aumentei a superfície de contato, né, com o oxigênio, né, e logicamente com as chamas. Isso vai com que eu acelere o processo de queima, certo? Então é como se eu fosse tentar queimar a barra de ferro, né, na chama do fogão e pegar uma palha de aço, né? A palha de aço seria o mesmo metal, o aço, uma barra de aço, e a palha de aço. A palha de aço são vamos dizer, fios bem finos de aço. Na hora que você coloca na chama, ele vai começar a queimar. Por quê? Porque eu tenho o mesmo material, só que em outras condições, que seriam em fios, lascas, né? Então o que eu fiz? Eu aumentei a superfície de contato, né, de um dos reagentes. Então, maior a superfície de contato, mais rápido seria a reação química. Tá certo, pessoal? Então, a gente conclui por aqui, tá? Agradeço pela paciência de vocês. Obrigado e fique com Deus. Tá? Tchau.